Salve, salve, galera! Nós tô na área hoje para liquidar a fatura dos atos administrativos. Já não sei são quantos encontros aí de atos administrativos, mas hoje nós vamos liquidar. Aqui do lado, para você que ainda não adquiriu, o livro da minha esposa, né? Expire e Inspire-se. Um livro destinado para você, mulher, e para você, homem, para você amar ainda mais a sua esposa. Então vai lá, compra lá no Instagram da Garcia Selig, @Garcia Selig, compra que eu ganho comissão. Tá bom? Brincadeiras à parte, show de bola, partiu então extinção dos atos administrativos. Primeira pergunta, extinção do ato ou dos efeitos do ato? A doutrina já briga, né? A doutrina já briga, mas para mim, que não sou doutrinador, estou apenas repassando algo que aprendi. Aprendi, inclusive, no livro da professora Fernanda Marinella, já que hoje é dia de propagandas, vamos lá, mais uma propaganda. Livro da professora Fernanda Marinella, Direito Administrativo, se você quiser estudar Direito Administrativo. Um baita livro, como se diz lá no Rio Grande. Extinção do ato ou dos efeitos do ato? Extinção, para mim, é a extinção dos efeitos do ato. Parte da doutrina diz que é a extinção do ato, mas não. Eu vejo que na maioria, 90% dos casos, ocorre a extinção dos efeitos do ato. O ato continua vigente, mas ele parou de produzir efeitos. Tá? Então a resposta vai ser depende do livro que você encontrar, certo? Mas eu creio que o ato permanecerá existente, mas ele perdeu a validade e a eficácia, porque ele já cumpriu os seus efeitos. Mas vamos analisar uma por uma das formas de extinção do ato e a gente vai concluindo se o ato permaneceu ou se os efeitos do ato apenas que cessaram. Primeira forma, né? Esgotamento do conteúdo do ato. Essas três formas que eu botei aqui, esgotamento, conteúdo, execução material e implemento de condição ou termo, elas se dão em razão do cumprimento daquele ato. O ato cumpriu o seu objetivo. Por exemplo, esgotamento do conteúdo. Imagine lá um ato que concede as férias do servidor público, né? Ou um ato que concede uma licença para o servidor público, uma licença para ele fazer um curso, não sei, mas é um ato concessivo de um certo período para o servidor. O momento que o servidor cumpriu as férias dele lá de 30 dias, houve o esgotamento do conteúdo do ato. Esse ato ele continua existente, está lá na administração para quem quiser consultar que aquele servidor naquele período seja de férias, mas ele não tem mais efeitos porque esgotou o conteúdo. Depois, uma execução material do ato. Execução material do ato. Imagine que tem uma determinação lá, o secretário de obras ali dentro de um processinho administrativo, está revitalizando uma praça, uma rua, não sei, e ele manda lá demolir algumas edificações que tinha naquela rua, naquela área, né, para construir ali um centro de lazer para a população e algo do tipo. O momento em que se derruba, promove todas as demolições, constrói aquele centro, o ato esse que determinou, por exemplo, lá inicialmente a demolição, esse ato, ele ocorreu a execução material do ato. Então esse ato, ele vai continuar ali, você vai encontrar ele dentro daquela administração, mas ele não tem mais efeito, porque ele já cumpriu os seus efeitos, ele já foi extinto pelo cumprimento das determinações que continham dentro daquele ato. Outro, implemento de condição ou termo. Implemento de condição ou termo. Imagine que a administração pública ela emite um ato administrativo, mas esse ato tem ali uma condição para que ele termine ou para que ele inicie, vamos dizer, ou um período de tempo, né, para que ele termine. Mas vamos lá, estabelece, por exemplo, a administração pública cede lá um certo espaço público, né, por intermédio de uma permissão de uso de bem público, para uma entidade sem fins lucrativos lá prestar as suas atividades. Só que ela coloca uma condição, esse ato, essa permissão vai valer até o momento em que a administração pública não precisar daquele local. O momento que a administração pública precisar daquele local, der uma outra destinação naquele local, esse ato de permissão aqui
vai deixar de produzir efeitos. Então ele permitiu o uso de um bem público sob uma condição. Permite o uso desse bem público até que a administração resolva dar uma outra finalidade a esse bem. Então vem a ser uma extinção do ato pelo implemento. Mas vocês veem que nessas três hipóteses, o ato, ao meu ver, o ato existe, ele continua ali, mas os efeitos do ato que não tem mais, não produzem mais efeitos aquele ato, porque ele já cumpriu, ele se extinguiu os efeitos dele, porque ele alcançou o objetivo, tá? Mas ele vai continuar. Imagine se dá um problema, uma discussão relativa àquele momento lá, você vai lá no quadro da administração e vai encontrar aquele ato, o ato que deu férias, o ato que permitiu o uso daquele imóvel, ele vai estar lá, mas ele já não vai ter mais efeitos porque ele já produziu os efeitos dele. Bora! Mais algumas formas então de extinção. Outra delas, né? Mais uma. Desaparecimento do sujeito ou do objeto. Desaparecimento do sujeito ou do objeto. Como assim? Imagine um ato de nomeação no servidor público. Tá? A administração nomeou um ato administrativo de nomeação do servidor público e esse servidor público depois vem a falecer. Né? Desapareceu o sujeito daquele ato. Tá? Então o ato administrativo nomeação vai deixar de produzir seus efeitos, em que pese eu acredito que ele continua, não vai extinguir o ato vai continuar lá dentro da administração, mas vai parar de produzir efeitos porque o titular do ato desapareceu. Tá? O sujeito do ato desapareceu. Ou do objeto do ato. Imagine lá que aquelas antigas tenham aí enfiteuses, né, ou aforamentos sobre bens da União, sobre terrenos de marinha. A pessoa tem lá um direito sobre um bem de marinha, sobre um terreno de marinha, concedido pela União. Tá? A pessoa tem lá possibilidade de utilizar aquela área. Só que o mar avança e acaba tapando o terreno de marinha, acaba com aquele terreno de marinha porque lá vira mar. O ato administrativo que concedia, né, o direito de uso ali daquela pessoa sobre aquele terreno vai se extinguir, não vai ter mais validade. Embora eu creio que o ato vai continuar existente lá, mas ele vai parar de produzir efeitos. Cassação. Cassação do ato ocorre da seguinte forma. Imagine que você obtém uma licença para fazer algo, né? Para exercer uma atividade, né? E você descumpre aquela licença. A administração pode ir lá e cassar esse ato que ela lhe permitiu fazer alguma coisa. O exemplo, né, que a professora Marinella traz no livro aqui é o seguinte. Imagine que em certo perímetro urbano não era permitida a instalação de um motel. A instalação e o funcionamento da atividade de motel. Tá? E daí a pessoa, sabendo disso, ela vai lá e pede uma licença para hotel. Mas a atividade desenvolvida não é de hotel. O município, a autoridade municipal verifica ali que não está desenvolvendo atividade de hotel, mas sim de motel. Ele pode fazer o quê? Ele pode ir lá e cassar aquele ato administrativo, aquela licença de funcionamento que ele concedeu para a pessoa explorar a atividade de hotel. Caducidade. Caducidade é o seguinte: quando uma lei revoga, quando uma lei recente contraria uma lei anterior, ocorre a revogação da lei anterior, ou seja, lei A e lei B. A lei B é mais nova, né? Se ela contrariar a lei A, ela acaba revogando os dispositivos da lei A, no que contrariar. Agora imagine um ato administrativo, uma lei, e a lei vem a contrariar esse ato administrativo. Ocorre então com o ato administrativo a caducidade do ato administrativo, certo? Então, caducidade, ela decorre nos casos em que uma lei vier a contrariar o ato. O exemplo clássico aí é aquele, né, em que em certo perímetro do município tem uma área lá que era utilizada para a instalação, né, para funcionamento de parques, circos. Chegava um parque na cidade, um circo na cidade, se instalava naquela área. O poder público concedia lá uma licença de funcionamento para aquele parque ou para aquele município. Imagine, né, então tem um parque instalado lá e vem uma lei, a Câmara de Vereadores edita uma lei, que o prefeito sanciona essa lei,
dizendo que naquela área ou naquele perímetro agora não pode mais parques lá. Aquilo lá vai ser uma área para lazer do povo, com questões ali urbanísticas de lazer, de corrida, de futebol. Aquela área houve uma destinação houve uma mudança da destinação daquela área por intermédio de lei. Então a lei nesse caso vai gerar a caducidade do ato administrativo que estava concedendo o uso daquela área para outra forma, certo? Caducidade. Contraposição. Contraposição. O que acontece a contraposição? Ocorre na hipótese em que a administração edita um ato que vem contrariar um ato anterior. Por exemplo, de novo, nomeação de servidor público. O servidor público passou no concurso e foi nomeado. Mas ele praticou uma falta funcional e sofre um processo administrativo e acaba sendo demitido. O ato de demissão, ele é um ato contraposto, né? Ocorre uma contraposição ao ato de nomeação, de forma que o ato de nomeação terá os seus efeitos extintos, vai deixar de produzir efeitos. E daí eu repito, de novo, né? O ato de nomeação ele vai continuar existindo, tá? Mas os efeitos do ato serão extintos. Então eu volto lá naquela pergunta inicial. Então até agora, o momento, todos os atos, todas as formas aqui foram de extinção dos efeitos do ato e não do ato propriamente dito, certo? E renúncia. O que vem a ser a renúncia? A renúncia ela ocorre pelo titular do direito. Imagine que você obteve um alvará de construção para construir ali um alvará com validade de 12 meses e você não quer, resolve que não vai mais construir naquele lugar, né? Você renuncia àquele direito. Aquele ato, então, ele vai se extinguir, não o ato, mas os efeitos do ato se extinguirão com base na renúncia pelo titular do direito. Bora! Então, outra forma de extinção do ato administrativo, anulação. Tá? Anulação, se for promovida pela administração, decorre do princípio da autotutela. Se for promovida pelo Poder Judiciário, decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, tá? Então já vem a pergunta, quem pode promover a anulação de um ato administrativo? A administração e também o Poder Judiciário. A administração com base no princípio da tutela e o Poder Judiciário com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição. Quando que será promovida a anulação do ato administrativo? Quando aquele ato ofender a lei, quando o ato contrariar a lei, uma lei a lei que trata ali dos atos do poder público, né? Qualquer lei ofendendo a lei, esse ato ele será anulado pela administração e se a administração não o fizer, o Poder Judiciário poderá o fazer. Essa anulação, se for pela administração, a administração anula os seus atos produzindo um outro ato administrativo. Ela produz um ato administrativo anulando aquele ato administrativo anterior. Só que a anulação, ela depende de um processo administrativo. Tá? Depende de processo administrativo. Tanto o processo administrativo, se a anulação for promovida pela administração, e o processo judicial, se for promovido pelo Poder Judiciário. E nesse processo administrativo, será facultado, né? Deve ser facultado, não, será garantido o contraditório e a ampla defesa. Porque em todo processo judicial administrativo tem contraditório e ampla defesa. Então, nesse processo que vai anular, deve ser garantido o contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque é muito provável que esse ato anulatório vai atingir direitos de outra pessoa. Então, aquela pessoa que sofrerá com a anulação terá direito de participar do processo de anulação. Tá? Tem duas súmulas do STF sobre o assunto que permitem, né? Dizem que a administração deverá rever seus atos ilegais, né? Então, 473 e 346. O prazo que a administração tem para fazer isso, 5 anos contados da prática do ato, a administração tem esse dever de anular os atos legais. A mesma lei, esse prazo está na lei 9784. Essa mesma lei 9784, ela permite a convalidação do ato administrativo. Quando o interesse público assim o exigir, né, o interesse social assim exigir, o ato deverá ser convalidado.
e não anulado, ou seja, corrigido esse ato. Então cabe a convalidação do ato administrativo ao invés da anulação. Os efeitos da anulação. Os efeitos da anulação podem ser ex nunc ou ex tunc. E aí vem a história do ex nunc e o ex tunc, né? Eu falo dessa história do ex tunc e o ex nunc lá na aula de controle de condicionalidade, dizendo que em regra a decisão de incondicionalidade ela produz efeitos ex tunc, que é o Bart Simpson lá, o postzinho que eu vi no Instagram, o Bart Simpson tomando um tapa na testa. E se os efeitos, e às vezes pode dar efeitos ex nunc, a declaração de inconstitucionalidade, a modulação dos efeitos temporais da decisão, né? Por 2/3 de decisão do Supremo Tribunal, por exemplo, cabe a modulação dos efeitos, dando efeitos ex nunc ou pro futuro. E o ex nunc é o Bart Simpson tomando tapa na nuca, lá, né? Naquele post que eu vi do Instagram. A anulação do ato administrativo também há para os efeitos ex tunc ou ex nunc, depende do ato que está sendo anulado. Se é um ato ampliativo, os efeitos são ex nunc. O que é um ato ampliativo? Imagine você é servidor público, você estava recebendo um benefício lá que você achava que fazia jus, a administração também achava que você fazia jus àquele benefício e você estava recebendo aquele benefício todos os meses. Lá pelas tantas, a administração viu que aquele benefício era ilegal. O que ela vai fazer? Ela vai anular, ela tem que anular essa concessão desse benefício para você. Ela está anulando um ato ampliativo. Então esse novo ato de anulação, ele produzirá efeitos a partir dali. A anulação do ato vai produzir efeitos a partir dali. Ou seja, você não vai precisar devolver aquilo que você recebeu, né? Porque em tese, no caso que eu estou dando exemplo, você recebeu de boa fé, tá? Agora você recebeu de má fé e tem que devolver. Mas estava recebendo de boa fé, tu achava que fazia jus, a administração também, tanto que estava te pagando. No momento que ela viu que você não fazia jus, ela cortou o benefício. Então, decisão da anulação aí vai produzir efeitos ex nunc. Agora, diferente se o ato era restritivo. Imagina você, servidor público, foi lá e pediu um benefício. E a administração indeferiu esse benefício para você. Tá? E depois ela verifica que o indeferimento foi legal, que na verdade você tem direito a esse benefício. Ela vai lá e emite um ato, edita outro ato administrativo, anulando o indeferimento e te concedendo o benefício. Anulando, né, o indeferimento e concedendo o benefício. Como era um ato, ela anulou um ato restritivo, tá? A decisão de anular terá efeitos retroativos, ou seja, vai voltar lá no dia em que você requereu o benefício e a partir dali ela vai ter que te pagar retroativamente esses valores. Então isso, o ato administrativo, a anulação do ato administrativo pode produzir efeitos ex nunc ou ex tunc. Maravilha? Bora lá, voltamos então. Bora! Olha lá. Só para liquidar a anulação, né, que eu estava falando, os vícios do ato administrativo que geram a anulação, né, que determinam a anulação. Chamado CONF, que nós falamos lá uma vez já sobre isso, sobre os requisitos do ato administrativo. Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Finalidade e forma. Então, havendo um desvirtuamento num desses aí, o ato deve ser anulado ou, se for o caso, convalidado, como falamos anteriormente. Uma outra forma de extinção é a revogação. Tá? E daí aqui eu constato, né, o que eu havia falado no início, eu reafirmo o que eu havia falado nisso. Para mim, os atos não são extintos, mas o que são extintos são os efeitos do ato, porque aquele ato vai continuar lá existindo, mas não vai produzir efeitos. Tá? Até para fins de processo, para fins de prova, tu vai poder comprovar, o ato tal me permitia fazer tal coisa, que valeu esse ato, valeu do dia tal até o dia tal. Tá? Então o ato vai continuar existente, mas o que vai deixar de ocorrer são os efeitos, né, desse ato. Então, para mim, ocorre a extinção dos efeitos do ato administrativo. Tá? Nessas hipóteses que nós falamos hoje. Extinção do ato administrativo, mas eu creio que o mais correto seria extinção dos efeitos ou desfazimento dos efeitos do ato administrativo. Por último, então, revogação. Primeira coisa, quem pode revogar? Quem pode revogar é somente a administração. Somente aquela pessoa jurídica, né, obviamente por sua autoridade ali, poderá revogar seus atos. O judiciário não vai revogar os atos da administração.
Mas a administração do Poder Judiciário poderá revogar seus atos administrativos. Mesma coisa o Legislativo. A administração do Legislativo vai poder revogar seus atos administrativos, tá? Então, a revogação é ato da administração. Com a revogação, ocorre a revogação no momento em que a administração edita um outro ato administrativo revogando o anterior, tá? Isso ocorre por quê? Ocorre em razão de motivos de conveniência e oportunidade. Não há mais conveniência para a manutenção do ato, nem oportunidade para a manutenção do ato. Aquele ato passou a ser inconveniente e inoportuno, né? Isso é uma decorrência do poder discricionário que tem a administração em certas ocasiões, né? Por exemplo, lá concedia uma permissão de uso de um bem público e não para você utilizar uma calçada, uma certa área para colocar os lanches lá, não sei, e lá pelas tantas muda, aqui agora é outro objetivo que eu tenho para essa área, o administrador ali pensando, é outro objetivo que eu tenho para essa área, eu não vou mais permitir a colocação daquelas food trucks lá, agora eles vão para outro lugar, eles vão ter que ir para outro lugar, não vou mais permitir ali. Ele revoga aqueles atos lá, né? Porque era uma permissão dele ali, era conveniente e oportuno, ele estava permitindo ali. Então, deixa de existir a conveniência e a oportunidade, ele vai lá, edita um outro ato revogando o ato anterior. O prazo para revogação, não tem um prazo para revogação, né? O prazo é enquanto ocorrer, enquanto o ato for oportuno e conveniente, ele vai mantendo. Deixou de ser oportuno, ele vai revogar esse ato. Óbvio que tem certas situações que não tem como você revogar, né? Por exemplo, determinou lá a derrubada de imagina, tem um prédio do município, lá um prédio abandonado, estava lá, ele determina a demolição. Não tem como ele revogar, depois que promoveu a demolição, não tem mais como revogar aquela demolição, tá? Então o ato, em regra, não tem prazo, mas atos que se extinguem pela execução material, como nós falamos antes, não haverá como ocorrer a revogação. Outra coisa, efeitos. Os efeitos do ato da revogação serão sempre ex nunc, ou seja, dali para frente, né? Não tem como revogar para trás. Tá? A revogação vai ocorrer, os efeitos da revogação, a partir dali, até ali, aquele dia, aquele ato produziu efeitos. A partir de então, ele deixa de produzir os efeitos em decorrência da revogação. Maravilha? Maravilha? Galera, então era isso. Nos vimos mais à frente aí. Não sei qual é o próximo conteúdo que vamos tratar, mas em breve voltaremos. Aquele abraço. Fui!